O extra da novela capítulo 277. O Sábio da Montanha. 2. O Sábio da Montanha surgiu no Oriente Médio como o sucessor do lendário assassino Hassan Sabah. Suas raízes remontam ao ano de 1990, quando o mundo entrou em um período de descanso após a superação do Outikal. Tudo começou com um jovem iraniano que despertou o dom, grilhões. Este dom tinha um poder simples: restringir. Em uma escala menor, poderia conter os humanos. Em uma escala maior, este poderoso dom poderia restringir até mesmo o espaço e o fluxo do tempo. Como se isso não bastasse, o jovem iraniano despertou um segundo dom: mundo vazio. Depois de 1000 anos, o sucessor da Ordem dos Assassinos havia retornado. O jovem mudou seu nome para Zen e herdou oficialmente o Sabá. Usando seu título anterior, Senhor de Alamut, ele se chamava de Sábio da Montanha e aceitava apenas seus descendentes diretos no grupo de assassinos. Assim, Zen começou a trabalhar secretamente no Oriente Médio. Para acalmar a cena política caótica, ele matou líderes militantes disfarçando-os como acidentes e usou o caos que se seguiu para assassinar os djinns e humanos que eram a raiz de tudo. Ele continuou sua missão por 30 anos. Eles agiram tão secretamente que até Kinsuko os descobriu recentemente. Embora Kinsuko tenha renunciado ao cargo de presidente, seu desejo de poder nunca diminuiu. Em sua cabeça, a Ordem dos Assassinos do Sábio da Montanha era a ferramenta perfeita para lidar com a trupe camaleão. Embora seu fundador, Zen, já estivesse morto, ele deixou um legado poderoso. Kinsuko gostou de seus assassinatos meticulosos e seu único desejo por ouro. Como tal, Kinsuko chamou-os para se tornarem os mentores nas sombras. Ele eliminou aqueles que se opunham a ele disfarçando os assassinatos como acidentes e cavou em políticos que pareciam suspeitos para encontrar seus pontos fracos. Com isso, ele formou uma fortaleza poderosa que era muito mais poderosa do que quando era presidente. Kinsuko acreditava que não seria diferente desta vez. Embora tivesse algumas dúvidas, os resultados apresentados pelos descendentes de Zen lhe deram confiança. Não muito tempo depois de aceitar seu pedido, os descendentes de Zen descobriram a identidade de Black Lotus através de um método simples, mas difícil de rastrear todo o paradeiro de Black Lotus. Foi o trabalho de seu terceiro executivo que possuía o dom, pesquisa colossal. Assim, o plano de assassinato de Qin Ajin começou e foi quase um sucesso. Não, já deu certo uma vez. Qin Ajin é Fenrir, e Fenrir é Black Lotus. Em uma escuridão espessa, o primeiro dos 5 descendentes de Zen, Asun, falou. Eles estavam escondidos na escuridão enquanto esperavam Qin Ajin aparecer. Interessante. O descendente mais jovem, Airi, sorriu. Foi surpreendente, dada sua habitual atitude fria e sem emoção. Nós não temos que relatar isso ao nosso cliente. Nossa missão é assassinar Black Lotus. Mais conversas são desnecessárias. Ele vem logo, Azeri. Asun perguntou ao terceiro descendente, Azeri. Sim, Qin Ajin aparecerá aqui. Com uma incrível capacidade de inferência e cálculo, o colossal Seashi pode até prever a localização futura de seu alvo. Azeri já havia feito seu trabalho e soube que Qin Ajin apareceria perto deles em breve. Ele está vindo. Os 5 descendentes escondidos sentiram uma presença. Eles acenderam o dom que todos compartilhavam, mundo do vazio. Seus corpos ficaram transparentes, camuflando-os com base em seus arredores, e a escuridão se espalhou lentamente. Dentro desse domínio sombrio, os inimigos eram incapazes de ativar seus dons. Assim como seus alvos anteriores, Black Lotus também seria assassinado. Sair. No entanto, a voz do alvo soou antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Os 5 assassinos se encolheram ligeiramente. Mas eles não pensaram que foram descobertos. Eles acreditavam que Black Lotus estava murmurando aleatoriamente como se estivesse voltando para uma casa escura e vazia. Caso contrário, eu vou em vez disso. No momento seguinte, o alvo se revelou. Os 5 assassinos inclinaram a cabeça. O alvo, Qin Ajin, estava emitindo algum tipo de aura. Qin Ajin chamou o poder espiritual que despertou o poder espiritual do autor. A melhor parte era que poderia materializar o cenário que ele queria a qualquer momento. Como tal, Qin Ajin criou um cenário com seu poder espiritual, Cat Field, uma habilidade que pode rastrear a presença de qualquer pessoa em um raio de 500 metros. Além disso,
Ele enviou seu testamento para Esparta e pediu um reforço confiável. Kong. Ao lado de Kim Ajin, uma águia e um homem corpulento apareceram. Foi então que os descendentes de Azen perceberam que algo estava errado. O homem corpulento, Sheok Junjeong, falou: "O que é isso de repente? Olhe para lá." Kim Ajin apontou para a direção em que os descendentes de Azen estavam se escondendo. Ao mesmo tempo, a aura de Kim Ajin disparou e iluminou a área. Sheok Junjeong franziu as sobrancelhas e seguiu o dedo de Kim Ajin. "Devemos correr." Aire murmurou. "Não, já é tarde demais." Uma voz rouca soou atrás deles. Era a voz de Sheok Junjeong, e a próxima sequência de eventos aconteceu muito rápido. Quang. Baque. Estrondo. O som do combate soou. Embora os 5 descendentes tenham feito o possível para resistir, os assassinos naturalmente não eram bons em uma luta direta. Sheok Junjeong, que se especializou em combate direto, era uma existência imbatível. Inglaterra, Londres, era de manhã cedo na Ásia Central, mas era hora do jantar na Inglaterra. Perto do Palácio de Buckingham, um evento turbulento estava em andamento. Bum! Um relâmpago disparou da cela da prisão que Jin Sayuki criou. Quando o relâmpago desapareceu, um redemoinho flamejante apareceu junto com ventos que eram mais cortantes que lâminas. A magnitude do fenômeno superou facilmente o que poderia ser encontrado na natureza. Kurong. A série de desastres abalou a cela da prisão em que Toji estava preso. Centenas de magos derramaram seu poder mágico para manter a cela. Ainda assim, dezenas de magos foram nocauteados em 10 segundos enquanto Shai Juoshu sacudia incessantemente a cela da prisão. Uá! O grito de Toji ecoou. Sua pele derreteu com o calor extremo, mas ainda manteve sua forma e foi cortada pelo vento de atributo metálico, mas nada poderia separar seu corpo. Shai Juoshu despejou ataques poderosos na cela da prisão do lado de fora. O Toji ferido gritou de dor. Mas isso durou apenas um momento. Depois que uma rodada de ataques terminou, o corpo de Toji se regenerou como se nada tivesse acontecido. Então, ele adormeceu tranquilamente. Ele realmente é interessante. Shai Juoshu parou seus ataques e murmurou apaticamente: "Toque, toque." Os magos que estavam fornecendo poder mágico para a cela da prisão desmaiaram um a um. Incrível. Sinto que estou em um sonho. Como esperado do imortal. Ionia e o primeiro-ministro da Inglaterra não conseguiram esconder sua admiração, enquanto Rachel ficou de boca aberta. Desastres naturais destruidores do céu tinham acabado de ocorrer dentro de uma pequena cela de 30 metros quadrados. O poder do imortal era ainda mais inspirador pessoalmente. Ataques externos parecem funcionar, mas parece que ataques indiretos de fora não são suficientes para derrubá-lo. Isso foi indireto. Rachel engoliu a saliva com as palavras casuais de Shai Juoshu. Ele não teria pelo menos sofrido danos mentais? O primeiro-ministro perguntou cuidadosamente. Shai Juoshu sabia que Toji havia esquecido a dor. Nem mesmo a dor imaginária criada pelo medo, que era muito mais assustadora do que a dor real, existia na mente daquele monstro. Não. Além disso, onde está a pessoa que criou esta prisão? Shai Juoshu se interessou por outro assunto. Embora fosse necessário um suprimento externo de poder mágico, ele não viu uma habilidade que pudesse suportar seu poder há muito tempo. Rachel se aproximou e explicou: "Foi criado por um jogador. Ela se foi agora." "Se foi? Então ela morreu?" "Perdão." Rachel pensou que Shai Juoshu estava brincando. Foi então que Rachel encontrou os olhos sem emoção de Shai Juoshu. Do vazio profundo em seus olhos, Rachel sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ela espremeu uma resposta. "Não, ela voltou para a torre." Shai Juoshu então se virou. "A menos que você queira libertá-lo da prisão, parece que outra pessoa precisará lidar com ele. Precisaremos de alguém que possa impedi-lo de se regenerar." Shai Juoshu recuou com dignidade. Suas palavras, "alguém que pode impedi-lo de se regenerar", fizeram todos pensarem em um herói. O santo da espada, Qin Su. O homem que alcançou o maior título para um espadachim quando tinha apenas 20 e poucos anos. Sabendo que Rachel o conhecia, o primeiro-ministro da Inglaterra lançou-lhe um olhar sincero. Foi então. "Não há necessidade de chamar nenhum pirralho, velho." Uma voz profunda de repente soou. Ele soava como Shai Juoshu, mas sua voz parecia mais profunda e mais sonora.
Shai Jioshu revelou uma pitada de surpresa quando se virou para encarar a voz. Os funcionários do governo que cercavam a área rapidamente se separaram quando encontraram o olhar de Shai Jioshu. Como Moisés que dividiu o Mar Vermelho, o dono da voz rapidamente se revelou pela abertura. Olhos azuis escuros, longos cabelos brancos trançados, uma cicatriz no olho e ombros largos com uma espada de aço surrada na cintura. O homem que apareceu era uma lenda que todos conheciam bem. Era um oponente que Shai Jioshu não encontrava há muito tempo. Mas estou um pouco cansado de viajar. O homem deu um sorriso profundo. Percebendo quem ele era, o queixo de Ouyang caiu. O homem na frente dela era realmente uma lenda. Então eu vou lidar pessoalmente com ele amanhã de manhã. O milagre de Dresden, onde um homem massacrou 10.000 monstros. Operação Kraan, onde um grande grupo de Jin desapareceu durante a noite. Ele era o herói lendário por trás de inúmeras histórias. Entre as 9 estrelas, ele era conhecido por ficar atrás apenas de Shin Minshu. Stealth Spirit Enks apareceu na frente deles. E Ouyang não conseguiu manter uma cara séria por causa do choque. Enks. Shai Jioshu chamou seu nome tão apaticamente quanto antes. Shai Jioshu sabia do efeito colateral do dom de Enks, então ele apenas deu a ele um olhar seco. Você será capaz de fazer isso? Enks respondeu facilmente. Como um artefato do passado, é hora de eu ajudar a nova geração. Objetivamente falando, não havia nada de especial no encontro de Shai Jioshu e Enks, já que ambos mantinham uma certa distância e apenas olhavam um para o outro. Mas todos os outros mantiveram silêncio enquanto olhavam para os dois titãs. Para eles sentiram que estavam vivendo um momento importante na história. Mas ninguém se atreveu a tirar uma câmera para tirar fotos. Eles simplesmente olharam para este momento único na vida em transe. Faz algum tempo, apenas uma pessoa conseguiu reunir coragem suficiente para falar. Era uma mulher que veio como conhecida de Shai Jioshu. Prazer em conhecê-lo, Lord Enks. Ela era a única exceção. Meu nome é Ouyang, o diretor estratégico da Essence of T-Strike, dentro do Palácio de Buckingham, e Ouyang veio passar a noite no Palácio de Buckingham. Era, claro, devido a Enks. Para planejar seu encontro no dia seguinte, Ouyang começou a estudar alemão, história alemã, a vida de Enks e muito mais. Ela empregou totalmente o poder de Falling Blossom para procurar tópicos sobre os quais falar. Toque, toque. Enquanto Ouyang estava trabalhando duro, sons de batidas soaram. Entre. A porta se abriu assim que Ouyang deu permissão. Como ela esperava, Rachel entrou cuidadosamente. Ela colocou uma bandeja de chá vermelho e sobremesa na mesa. Ah, obrigado. Eu estava me sentindo um pouco cansado. Ouyang sorriu brilhantemente. Rachel também sorriu de volta e se sentou em frente a ela. As duas mulheres aproveitaram sem pressa a hora do chá. Ouyang tomou um gole de chá vermelho enquanto examinava os documentos. Rachel observou Ouyang trabalhar por cerca de 30 minutos antes de finalmente criar coragem para falar. Ouyang, isso é sobre a aliança da guilda que a Essência do Estreito trouxe. Ouyang olhou para Rachel sem falar. Rachel ficou um pouco nervosa, mas estava determinada. Se a corte real inglesa pudesse formar uma aliança com a Essência do Estreito, então a enorme agitação que o povo da Inglaterra estava sentindo diminuiria muito. Mesmo o primeiro-ministro que estava tentando fugir para a Coreia poderia mudar de ideia. Eu queria saber se você gostaria de se juntar à nossa guilda. Faremos o nosso melhor para atender a qualquer demanda. Ouyang não disse nada, então Rachel rapidamente continuou. Descobrimos vários artefatos da Idade Média recentemente. Se nossas guildas se aliarem, elas podem ser emprestadas aos membros da Essência do Estreito. Ah, e a Essência do Estreito também pode usar os direitos e interesses que possuímos no Prestige. O cuidado de Rachel e o lazer de Ouyang começaram a levar a uma negociação. Foi então. Baque. A porta de repente se abriu. Rachel e Ouyang se viraram para a porta sem pensar muito. Ah, você estava aqui? Parado ali estava Evandel, com os olhos semicerrados. Assustada, Rachel pulou de seu assento. Os olhos de Ouyang também se abriram. O que? Ouyang tinha boa memória. Mas mesmo que sua memória fosse ruim, ela teria se lembrado daquele garoto. Ela era tão fofa, como uma fada que saiu de uma história. Espere. Mas a última vez que Ouyang a viu, a criança estava com Kim Yajin. Ah!
Rachel rapidamente correu em direção à porta e pegou Evandel. Espere, espere, quem é esse? Ioionha perguntou, mas Rachel escondeu Evandel de vista com as costas e balançou a cabeça. Ah, não é nada. O que? O que você quer dizer, nada? Quem é ela? Nada. Rachel não teve confiança para explicar Evandel para Ioionha. No final, ela rapidamente fugiu. Onde você está indo? Ioionha disparou e começou a perseguir Rachel. Diga-me quem é. Espere um minuto, acho que já vi antes em Seul. Tadadadat, Ioionha gritou enquanto corria pelo corredor. Como eu disse, não é nada. Tadadadat, Rachel correu, quase em lágrimas. Ioionha sabia que não conseguiria alcançar Rachel, não importa o quanto ela corresse, então ela utilizou as ferramentas que tinha em seu arsenal. Se você não voltar, não haverá aliança. Eu ia fazer isso, mas não se você fugir. Mesmo assim, Rachel não parou de fugir. Na verdade, ela usou o poder de seus elementais para desaparecer rapidamente da vista de Ioionha. Hectares. Deixada em um corredor vazio, Ioionha olhou em volta atordoada. Rachel e a criança misteriosa se foram completamente. Ioionha enxugou o suor que se formou em sua testa. Que diabos? Ela ficou com muitas perguntas e dúvidas. Naquele dia, um caos bizarro surgiu na cabeça de Ioionha. Voltei para o esconderijo do Chameleon Troll com Cheok Junjeong e 5 prisioneiros. Krong. Cheok Junjeong jogou os assassinos inconscientes no chão. Por que você os trouxe de volta? Uma família de assassinos, 2 na casa dos 33 na casa dos 20. Eu queria interrogá-los, já que pessoas que eu conhecia apenas através do meu ambiente apareceram pessoalmente. Mas Cheok Junjeong respondeu com um sorriso. Para usar no meu treinamento. Treinamento? Embora um pouco estúpido, foi uma resposta muito parecida com Cheok Junjeong. O esconderijo da trupe Camaleão foi construído com engenharia mágica, então a saída era removível. Naturalmente, era possível prender alguém. Você vai ficar bem? Cheok Junjeong sorriu e deu um tapa em seu peito. É claro. Eu estive entediado, então é perfeito. A ordem, mas há tempo até que eu consiga lutar com ele. Cheok Junjeong concedeu o título de poderoso inimigo à ordem. Mas ainda tínhamos que definir uma data para nossa batalha. Sabíamos apenas que um espião que se infiltrou em seu palácio nos deixaria saber de um bom momento. Esses caras têm o dom de fazer ataques críticos. Assim, posso usá-los para treinar como evitar ataques críticos. Com certeza. Mas certifique-se de descobrir quem está por trás deles. Sim, não se preocupe com isso. Certo, Boss prendeu alguém recentemente. O nome dela é Jin Sayuk. Você a conhece, certo? Meus olhos se abriram. Jin Sayuk. Jin Sayuk, chefe. O que aconteceu? Quem sabe? Boss disse que vai usar o garoto para atrair Bel. Cheok Junjeong se espreguiçou. Eu ponderei. Bel e Jin Sayuk, Boss e Bel, e Boss e Jin Sayuk. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas havia uma coisa que eu tinha certeza. Dada a personalidade de Bel, embora eu não soubesse muito sobre ele, não parecia que ele viria salvar Jin Sayuk. Depois de um leve suspiro, perguntei a Cheok Junjeong. Onde ela está presa? Desci ao andar mais baixo do prédio da trupe Camaleão. Em vez de uma prisão, era mais como um andar subdesenvolvido. Nesse espaço vazio, Jin Sayuk estava enrolada como um camarão com as mãos e os tornozelos presos com supressores de poder mágicos. Ela parecia fraca, como se não tivesse comido ou bebido água em dias. Ela até tinha uma venda nos olhos para atrapalhar sua visão. Que coisa idiota ela fez dessa vez para se colocar nessa situação? Olhando para ela, de repente senti simpatia. Foi um efeito colateral que desenvolvi depois de descobrir sobre o passado de Kim Shundong. Kim Shundong e Jin Sayuk formaram a maioria das minhas preocupações recentes. TSK. Em vez disso, porque alguém com um maior potencial no meu romance estava sendo espancado o tempo todo. Quem é esse? Jin Sayuk parecia ter me ouvido estalar minha língua quando ela deu uma reação. Ela levantou a cabeça para olhar para mim, mas suspirou depois de perceber que a venda ainda cobria sua visão. E é Bel? Sino. Ela também perdeu a intuição depois de ser trancada. Aproximei-me dela com um sorriso irônico. Então, eu coloquei minhas mãos em sua venda.
Reino Unido. Jin Sayuki tremeu. Mas ela parecia ter descoberto minha intenção, pois não resistiu. Uau! É Bill, certo? Ela soltou um suspiro de alívio quando eu cuidadosamente levantei a venda. O extra da novela capítulo 278. Início. 1. Eu cuidadosamente removi a venda de Jin Sayuki. Com o pano bloqueando sua visão, Jin Sayuki lentamente abriu os olhos. Ela franziu a testa, cegada pela luz, então levantou a cabeça e olhou para mim. Você não é Bill. Ela inclinou a cabeça, ainda em transe. Ela ficou imóvel pelos próximos 3 minutos. Fui eu quem falou primeiro. Com um suspiro, perguntei, o que você está fazendo aqui? Jin Sayuki não respondeu e apenas baixou o olhar para o chão. Suas bochechas estavam levemente coradas de vergonha. Se você não vai falar, eu vou embora. Quando me levantei, Jin Sayuki se encolheu. Ela saltou desesperadamente como um peixe pulando fora d'água. Espere. Não vá embora. Parei e olhei para Jin Sayuki. Por quê? Solte-me. Examinei Jin Sayuki com cuidado. Ela estava presa com supressores de poder mágico, um poderoso bem eficaz da Torre do Desejo que suprimiu todo poder mágico. Como você foi pego em primeiro lugar? Eu. Jin Sayuki abriu a boca como se estivesse prestes a dizer algo, mas logo balançou a cabeça com um suspiro. Eu não posso te dizer. Então eu não posso deixar você ir também. Por quê? O olhar ressentido de Jin Sayuki pousou em mim. Nossa conversa infrutífera continuou, quando de repente, ela disse que queria você emprestado. Ouvi uma nova voz nas minhas costas. Era a chefe. Eu me virei, um pouco confuso. Empresta-me. Isso mesmo. Boss fez uma careta para Jin Sayuki. Jin Sayuki desviou o olhar sem dizer uma palavra. Não era muito difícil discernir o que havia acontecido entre esses dois. Jin Sayuki pensa que eu sou Kim Shundong, então ela provavelmente disse a Boss que ela quer me levar para Katrina, o que os levou a brigar. Embora eu não tenha certeza porque Jin Sayuki escolheu anunciar sua decisão para Boss. A Jin, ela é perigosa. Ela está planejando sequestrar você, Boss disse enquanto pisava furtivamente no pé de Jin Sayuki. Quack, Jin Sayuki gritou, mas ela não esqueceu de morder o sapato de Boss ao mesmo tempo. Como você pode ver, ela é cruel. Você não pode libertá-la. Boss olhou para mim com um olhar misterioso. Desta vez eu pude entender o significado por trás de seu olhar mesmo sem a ajuda da lupa. Ela estava preocupada comigo. Cocei a nuca sem jeito. Claro, eu não tinha a intenção de voltar para Katrina com Jin Sayuki. No entanto, eu estava destinado a deixar Boss um dia. Tecnicamente, eu nem existia neste mundo. Um gosto agridoce permaneceu na minha boca. Bem, mesmo que eu acabe sendo sequestrado, com certeza não será por ela. Você não precisa se preocupar, você ainda não pode libertá-la. Eu tenho que ir agora porque tenho outros negócios para cuidar, mas se esse canalha não estiver aqui quando eu voltar, Boss olhou para mim severamente. Tenha em mente que não haverá perdão mesmo se for você. Boss avisou friamente e saiu imediatamente. Bem, nada que eu possa fazer neste momento. Dei de ombros para Jin Sayuki. Jin Sayuki também levantou a cabeça e olhou para mim. Ela sussurrou, apenas me deixe ir secretamente. Você é louco. Jin Sayuki franziu a testa. Pelo menos me dê algo para comer. Comer? Sim. Estou morrendo de fome. Certo, já que seu poder mágico estava selado, deveria ser mais difícil para ela resistir à fome e à sede. Mutar. Me dê um momento. Subi para a cozinha. Cozinhar era fácil graças à destreza do anão. Em 20 minutos, terminei de cozinhar uma panela de mingau de carne e preparei jangjorin e kimchi como acompanhamentos. Onomatopeia de cheirar. Jin Sayuki já estava apreciando o cheiro do prato antes de eu descer as escadas. Aqui. Eu coloquei a bandeja na frente dela. Mas Jin Sayuki apenas olhou para ele sem colocar um dedo nele. O que? Desamarre-me para que eu possa comer. Você sabe que eu não posso. O que? Então você espera que eu lamba como um cachorro? Jin Sayuki olhou para mim. Como ex-rei, ela não ousaria suportar tal desgraça. Sem outra opção, peguei o mingau com uma colher e ofereci a ela. Escancarar. Porra. Jin Sayuki parecia ter percebido que este era o melhor tratamento que ela iria receber enquanto engolia o mingau sem resistência. No entanto, no momento em que o mingau deslizou pela garganta de Jin Sayuki,
Os olhos de Jin Sayuk se arregalaram. PFFF. Soltei uma risada, pois esperava que ela reagisse dessa maneira. Mesmo os ingredientes mais caros não seriam capazes de recriar o sabor incrível do meu mingau. O prato era a manifestação da perfeição que só destreza do jovem anão poderia criar. É bom, certo? Me dê mais. Eu preciso prová-lo completamente para uma avaliação honesta. Com um sorriso, enfiei o mingau na garganta de Jin Sayuk. Jin Sayuk logo perdeu todo o senso de vergonha. Dê-me esse kimchi. Jang Jorin também. Dê-me mais uma tigela. Mas... Ei, você não tem nenhum donishimi? Jin Sayuk comeu como se estivesse morrendo de fome por eras. Enquanto isso, na mesma época, Rachel foi evacuada para seu quarto com Evandel. Embora seu coração ainda estivesse batendo forte pelo incidente anterior, ela ficou aliviada ao ver que Evandel já havia adormecido em seus braços. Ufa! Rachel soltou um suspiro de alívio. Ela tinha certeza de que Evandel estava dormindo quando ela saiu. Ela acordou porque eu não estava ao lado dela? Um sentimento de orgulho tomou conta de Rachel quando ela percebeu que, talvez, ela tivesse se tornado importante para Evandel. Mas foi rapidamente substituído por preocupação quando ela se lembrou do que Kim Ajin e Ayin disseram a ela. Ambos insistiram em manter Evandel escondido dos outros pelo maior tempo possível. Esta era a razão pela qual todos os servos reais tinham que jurar sob o juramento silencioso. Claro, Rachel sempre poderia argumentar que Evandel era seu primo ou algo assim. Mas tudo aconteceu tão rápido e ela não queria mentir para Yoonha. Yoonha era perigosa porque ela podia fazer qualquer coisa pela honra e glória de sua guilda. Rachel não queria expor Evandel a tal ambiciosa. Mas por algum motivo, parecia que Yoonha já conhecia Evandel. Rachel não conseguia parar de pensar no que Yoonha disse sobre ver Evandel em Seul. Rachel cuidadosamente colocou Evandel na cama. Zzz. Agora em uma postura mais confortável, Evandel caiu mais profundamente no sono. Ela parecia tão adorável como sempre. Deixando de lado todas as preocupações, Rachel se deitou ao lado de Evandel e acariciou. Aliança da guilda. As palavras de Yoonha de repente surgiram em sua mente, mas Rachel conseguiu bloqueá-las. Ela não queria usar Evandel como meio de negociação. Evandel era querido por ela. Rachel deu um tapinha na cabeça de Evandel até que sua respiração começou a suavizar. E logo, Rachel começou a sentir sono também. Os olhos de Rachel se fecharam e suas mãos pararam. O par caiu em uma profunda infiltração. Por outro lado, a vítima, Yoonha, não conseguiu dormir. O que é que foi isso? Yoonha murmurou enquanto girava uma caneta entre os dedos. Ela voltou para seu quarto depois de não conseguir localizar Rachel. A garota que veio atrás de Rachel mais cedo era definitivamente a garota que estava com Kim Ajin. Então, a explicação mais provável neste momento era: mas essa garota claramente não tem os genes de Kim Ajin. Ela só se parece com Rachel. O que é? Yoonha envolveu a cabeça com as mãos. Ela não pôde deixar de suspeitar que tudo isso tinha algo a ver com Kim Ajin. Pensando agora, Kim Ajin sempre quis ajudar Rachel de uma forma ou de outra. Por exemplo, a negociação entre a Essential Dynamics e o governo britânico meses antes foi fundamentalmente fruto dos esforços de Kim Ajin. Então Kim Ajin e Rachel realmente... Espere. Então e Shai-Nain? Não entendo. Kim Ajin era um mulherengo que perseguia garotas em todas as oportunidades que tinha. Não, ela pensou, ele pode ser um sociopata sem empatia, mas ele definitivamente não é um jogador. Talvez tenha sido um erro momentâneo. Isso fazia mais sentido. Qualquer coisa poderia acontecer entre um homem e uma mulher no calor do momento. Oh meu Deus! Yoonha cobriu suas bochechas quentes e coradas com as mãos. Então, isso significa... A menina parecia ter uns 5 anos no mínimo. O que significa que deve ter acontecido quando eles ainda estavam em clube. Oh Deus, eu não posso acreditar nele. Yoonha começou a sentir uma sensação de traição à medida que sua imaginação se intensificava. A manhã seguinte, Rachel abriu os olhos lentamente. Evandel já tinha ido embora, provavelmente tendo saído para sua sessão de meditação matinal com a Ayin. Rachel se espreguiçou com um bocejo. Toque, toque. Esta batida provavelmente era de seu mordomo. Estou acordada, Rachel respondeu,
e o velho mordomo abriu a porta e entrou em seu quarto. Você conseguiu descansar uma noite inteira? Sim. Yevandeu é. Ladiainha pegou esta manhã para a meditação matinal. Você gostaria de uma xícara de chá? Rachel assentiu e saiu da cama. Sim, chá preto, por favor. Assim que o mordomo bateu palmas, os criados lhe trouxeram o chá. Rachel penteou o cabelo desgrenhado e sentou-se à mesa. Aproveite seu chá. O mordomo saiu e Rachel serviu o chá do bule na xícara à sua frente. Assim que ela estava prestes a lutar contra a sonolência restante e começar mais um lindo dia com um gole de chá agridoce. Com licença, você não pode fazer isso. Uma pequena comoção ocorreu do lado de fora de seu quarto. Pare, este lugar está fora dos limites para forasteiros. O que está acontecendo? Curiosa, Rachel virou a cabeça para o corredor. O que você quer dizer com fora dos limites? Eu sou a professora da princesa e preciso falar com ela neste exato momento. Foi então que ela reconheceu a voz familiar. Rachel se encolheu. Imediatamente, a porta se abriu e uma mulher entrou na sala. Ah, eu sabia que você estaria aqui, Rachel. O aperto de Rachel ao redor da xícara aumentou no momento em que ela viu a mulher. Como você tem estado? Esta mulher era a ex-professora de Rachel, a elementalista Shioa. Rachel de repente se sentiu tonta. Todos aqueles dias horríveis que ela passou com Shioa surgiram inesperadamente em sua mente. Ela tinha sido espancada, insultada e humilhada sem uma boa razão. Rachel queria apagar essa parte de seu passado de sua memória para sempre. Por que você não tem mantido contato? Você sabe o quanto eu senti sua falta. No entanto, apesar do tratamento horrível que ela recebeu de seu ex-professor, Rachel optou por não tomar nenhuma ação contra Shioa. Não era apenas porque ela tinha medo da reputação de Shioa como a melhor elementalista da Terra. Rachel não queria trair sua professora. Por que você não me responde? Shioa, alheia à generosidade de sua ex-aluna, aproveitou a publicidade de Rachel e se promoveu como mestre de Rachel. Você não sabe melhor do que ignorar seu professor? Shioa deu um sorriso malicioso. Gangondo, bunker subterrâneo. 3 semanas se passaram desde o início do campo de treinamento. Shai Naeun ficou acordada a noite toda novamente por causa do memorando que Enkeso havia deixado para trás no dia anterior. Ah, a propósito, conheci Kim Ajin semana passada. Ele parecia ser um rapaz mal-humorado. Shai Naeun não conseguiu encontrar as palavras certas para respondê-lo. Ela não se lembrava mais do que deveria sentir sobre Kim Ajin. A única coisa que ela tinha certeza neste momento era que ela queria muito vê-lo. Shai Naeun passou a noite angustiada e a manhã chegou antes que ela percebesse. Cansativo, todos saíram da cama ao som do alarme e ficaram em fila no centro do bunker. Você dormiu bem? Logo, o líder da equipe Seunga apareceu. Desta vez ela estava acompanhada por um convidado bastante incomum. Mestre da fala espiritual Aileen. Com um olhar severo e um par de pernas curtas, Aileen ficou ao lado de Seunga. E Seunga olhou para Aileen com uma mistura de emoções. Ela soltou um pequeno suspiro e começou seu discurso. Então, hoje é o dia em que começamos nossa missão. A senhorita Aileen explicará os detalhes. Murmúrios de surpresa encheram o bunker, pois ninguém esperava que a missão começasse tão abruptamente. Aileen explicou: meu time 1 e seu time 3 entrarão no território de Ordem hoje. Estamos mantendo a data exata escondida por confidencialidade, e espero que você entenda. Foi uma declaração surpreendente e repentina. Mas não há necessidade de se preocupar. Nosso primeiro e principal objetivo é construir um posto avançado. Estamos simplesmente montando um lugar para comermos, dormirmos e descansarmos enquanto lutamos contra Odin. Aileen tirou um cartão do bolso. Esta é uma carta de 7 estrelas chamada Construindo Fortaleza. Igual. Construindo fortaleza. 7 estrelas. Bem eficaz. Construa instantaneamente uma fortaleza. Acima do mar, abaixo da terra, sobre um penhasco, em qualquer lugar. A fortaleza possui defesa nível 7 e está equipada com um portal que apenas os aliados do dono da carta podem usar. Esta carta pode ser usada para construir uma fortaleza em qualquer lugar. Vamos usá-lo para construir nosso posto avançado subterrâneo perto do Palácio de Ordem. Aileen parou e colocou no chão os vários equipamentos de acampamento que haviam sido reduzidos em tamanho com engenharia mágica. Todos vocês, peguem um para cada. Embora ainda estivessem atordoados com o anúncio repentino,
Os heróis rapidamente recuperaram as engrenagens do chão, exatamente como haviam sido instruídos a fazer. E agora, apresento a você um homem que nos ajudará a viajar para o território de Ordem. Uma névoa densa rolou sobre o bunker no momento em que Aileen terminou de falar. Um homem em um manto apareceu de dentro do nevoeiro. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Rebe. O homem que se apresentou como Rebe, Bill, sorriu para os heróis. Para Bill, os membros da força-tarefa eram basicamente minas de ouro, destinadas a se tornarem líderes do futuro. Ele é um estranho? Kinsu perguntou, um pouco desconfiado. Aileen respondeu brevemente. Sim, ele é. Para ser honesta, Aileen também desconfiava desse estranho. Ela havia concordado hesitantemente em deixá-lo participar da missão apenas porque a administração insistia que ele era confiável. Ah, por favor, não se preocupe. Eu já estou sob Spirit Spitzeal, bem como Atanvou. Era verdade. Bill não apenas assinou todos os tipos de contratos, mas também concordou em ser colocado sob o Spirit Spitzeal de Aileen, o que provava que as intenções de Bill eram puras. Ele não precisava mentir sobre Ordem porque seus objetivos estavam alinhados com os do governo. O cela de fala do espírito é aquela coisa onde... Sim. Aileen acenou para Seonga. Mesmo que este homem tenha a intenção de nos trair, está tudo bem. Seu coração explodiria e ele teria uma morte dolorosa com apenas uma palavra da minha boca. Todos ficaram surpresos. Isso significava que Bill basicamente havia confiado sua vida a Aileen. Bem, nesse caso, Kinsu assentiu e deu um passo para trás. Obrigado a todos, por confiarem em mim. Bill falou, tentando manter sua modulação de voz no controle. Meu papel nesta missão é muito simples. Eu vou transportar todos vocês para o território de Ordem usando minha habilidade, teleporte em massa. Bem, acho que não devo perder mais o seu tempo. Todos, por favor, reúnam-se ao meu redor. Shai Naeun, Kinsu, Shin Jong-gak, Lee Jae-yong, e Yeongan e os membros restantes do time 3 se aproximaram hesitantemente de Bill. Por favor, segurem-se firmemente para que vocês não acabem fora do círculo de feitiços. Ah, mas não fique tão nervoso. Você voltará aqui assim que terminar de montar o posto avançado. Bill lançou seu poder mágico. Correntes de ar violeta giravam em torno de Bill, criando uma forma geométrica complicada. Bill gritou alegremente, aqui vamos nós Gou! Em pouco tempo, o círculo de feitiços foi concluído e a habilidade de Bill, teleporte em massa, foi ativada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.